Nós temos primeiro, parabéns aos pais, né? Você que está nos ouvindo e presentes aqui, né? Parabéns por esse dia. E é sempre uma data que a gente precisa valorizar, reconhecer a importância daqueles que compõem a vida da gente. Isso é sempre um desafio, porque a gente tende a intensificar as realidades, porque a gente pode ou idealizar, dizer que é maravilhoso, e ninguém é tão maravilhoso assim. E também a gente pode ter a tendência de falar que é muito ruim. E, normalmente, pode até existir, mas normalmente não é. E esse encontro com o Pai da gente é fundamental, esse Pai real, que a gente pode agradecer muito, que também a gente pode perceber erros e tecer críticas, e, ao mesmo tempo, amar profundamente. Esse encontro com o Pai da gente é absolutamente fundamental. E eu espero que, fruto desse encontro, você tenha a possibilidade de abraçá-lo, reconhecê-lo e, diante de Deus, poder reconhecer a importância dele na tua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 8, verso 9. O livro de Provérbios é um livro extremamente interessante, porque ele apresenta várias sentenças de sabedoria, composto por diversos autores, sabedoria que é resgatada, inclusive, de outras culturas e trazida para o povo de Israel, e traz para nós inúmeros ensinamentos. E nesse aqui, eu percebo como é fundamental a busca pelo verdadeiro em nós. Porque a gente corre o risco de pautar a vida da gente numa tentativa de mostrar o que não somos, ou de buscar ser o que é muito distante de nós. Olha só o que diz esse texto aqui, eu acho ele bem interessante. Diz assim, olha, o autor do provérbio dizendo a Deus, né? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu acho muito interessante, porque é muito honesto, é uma palavra de sabedoria que fala muito de quem escreve, expressando a sua sinceridade e apontando para as nossas realidades, né? Então, ele inicia falando assim, olha, há uma recusa da falsidade, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Em tempos de uma vida instagramável, assim, que você possa transmitir algo muito lindo o tempo todo, é muito fácil a gente percorrer a falsidade como estilo de vida. Muito fácil. Porque realmente é muito desagradável você, diante de um grupo de pessoas bem-sucedidas, você apontar fragilidades, fracassos. E quando a performance social apresenta essa realidade muito bem-sucedida, isso nos incentiva a corresponder ao que todos fazem. Então, é muito fácil você pautar a vida na falsidade. Hoje, talvez mais, mas sempre foi assim. Porque a gente sempre tenta corresponder. Um fenômeno próprio da época de Jesus, quando ele falava dos fariseus, né, chamava de hipócritas, né, que usavam uma máscara, mascarado, que buscava fazer uma performance social, religiosa, que não correspondia ao que eram. Falsidade. Naquela época, hoje, de igual forma, com outras variações.
A igreja é um ambiente em que muito comumente isso ocorre. As pessoas, para agradar o grupo, acabam fazendo afirmações ou tendo procedimentos que nem acredita muito, mas para dar conta das exigências. Então, a falsidade é um caminho muito fácil para mim e para você, muito fácil. E ele fala assim, eu quero ser verdadeiro, que o Senhor afaste de mim a falsidade e a mentira. O que seria uma falsidade numa pessoa, né, assim? É aparentar ser o que está distante de ser. Não é que nós não desejemos melhorar no que somos, isso é plenamente legítimo e necessário. É bom, é saudável. Mas é buscar aparentar ser o que não se é. É buscar transparecer muito além do que você corresponde. E um caminho, acredito eu, um caminho necessário para viver a sinceridade, a verdade e não a falsidade, passa pela humildade, de reconhecer quem você é. Porque se você não reconhecer quem você é, você vai querer dialogar e corresponder a um padrão que talvez alguém tenha, mas que você não tem. A humildade de reconhecer onde você se encontra e valorizar onde você se encontra é absolutamente fundamental, né? E nessa necessária humildade, se assim o formos, os nossos erros, que são ruins, mas serão pouco temidos, que os outros percebam. Porque eu e você, nós possuímos muitas qualidades, e eu espero que você consiga reconhecê-las. Ao mesmo tempo, você tem muitas fragilidades e defeitos. A humildade está aí para você poder se alegrar com as suas qualidades, e a humildade está aí para você reconhecer que você convive com esses defeitos. E todas as pessoas, de forma tal que eu não preciso ficar me escondendo, que eu não preciso ficar tentando mostrar o que eu não sou, porque o que eu sou tem muita coisa boa do que eu sou. Agora também tem coisas ruins. É óbvio que no trato social a gente tenta usar a nossa melhor roupa, né? O nosso melhor, isso é saudável também. Mas sem aquela coisa doentia de ter que ser perfeito, de ter que tentar mostrar que é o que não está longe de ser. O autor fala assim, tira de mim a falsidade, Deus, que eu não busque isso, que eu seja coerente naquilo que eu sou. Daí a importância de você assumir suas convicções, de você assumir, viver de acordo com as suas convicções, você ser verdadeiro, porque senão você vai ser mentiroso, você vai acolher a falsidade na sua vida como prática da vida. E as pessoas pedem para você fazer isso. A vida sugere isso para você, que você se estruture em torno de pequenas mentiras. Mas isso é um problema. Isso é um problema que não é simples de lidar, porque a gente não pode dizer tudo que a gente acha o tempo todo, porque senão a gente vai magoar muitas pessoas. E nós somos, assim, aquela pessoa, eu e você, nós mudamos, a gente tem algumas ideias, assim, que chegam e vão embora. Fulano é horroroso, não queria mais saber de fulano. Mas 2 dias depois, fala, não, foi aquele momento, eu gosto dele. Agora, se você falar aquilo naquele momento, você desfaz a amizade, você tem que dar um tempo. Não dá para a gente ser sincero o tempo todo. Porém, como estilo de vida, a gente precisa ser verdadeiro. Como estilo de vida. E esse é um desafio para você e para mim. Assumir o que acreditamos, viver de acordo com o que acreditamos
e assumir que eu possuo muitas qualidades. Eu também possuo muitos defeitos. Se essa for a minha verdade, com os meus defeitos eu vou tentar melhorar até o final da vida, sabendo que eles vão estar ali, sempre tem. Se a minha verdade eu puder assumir, eu não vou ficar com tanta vergonha assim do que eu sou, porque eu tenho qualidades. E eu também não vou precisar ficar me escondendo o tempo todo. Eu acho bonita a postura de Paulo, por exemplo, quando ele escreve em Romanos, que ele fala assim, olha, escreve para uma igreja que ele não conhece. Imagina, você escrever para um grupo de pessoas que você não conhece e fala assim, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Imagina, você escreve uma carta para essa igreja e aí depois o pessoal fala, quem é esse cara? Vai todo mundo olhar de uma forma desconfiada para ele. Não vai? Paulo foi corajoso, é isso que eu sou. Eu sou um sujeito que tento ser o melhor modo possível, porém, o mal que eu não quero, esse acabo fazendo, e o bem que eu quero, esse acabo não fazendo. Entende o nível de honestidade? Honestidade, gente. Sinceridade. Eu não quero que a minha vida seja atrelada à falsidade. Eu não sei você. Não sei você. Mas esse é o desejo desse autor aqui, de Provérbios. E eu espero que seja o seu também. Que a mentira e a falsidade não caminhem na sua estrutura de vida. Isso não significa passar pano nos erros, longe disso. Isso não significa que eu vou expor meus defeitos para todo mundo, não é isso. O que significa é que eu não vou estruturar minha vida dizendo que eu sou o que eu não sou, negando o que eu sou, e negando o que eu acredito, e dizendo para onde eu quero ir. Entende? Isso é ser verdadeiro. E eu espero que nos seus relacionamentos você seja verdadeiro. Que no seu relacionamento com Deus você seja verdadeiro. Eu acho interessante, porque tem gente... A gente é meio tolo, né, gente? Nós. A gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Ele está vendo, gente. Ele está vendo. Jesus falou o seguinte, olha, se você amar Deus sobre todas as coisas, ou próximo como a si mesmo, você não peca. Jesus já deu a dica. É muito difícil isso acontecer com você. Aí você diz que você ama Deus sobre todas as coisas. Mas quando você vai ver na sua rotina e nos seus sonhos e desejos, o dinheiro parece mais, o reconhecimento social aparece mais, o filho aparece mais, entende? Seja verdadeiro. Deus, olha, eu queria até, mas eu não consigo tanto. Me ajuda nesse processo. Eu quero ser assim. Que a gente tenha essa abertura na alma para assumir nossas verdades. E nossas verdades estão aí. Assumir diante de todos? É lógico que não, gente. Algumas verdades a gente assume diante de todas, outras não. Lógico. Mas você ser verdadeiro. Eu quero ser o mais verdadeiro possível no mundo marcado pela mentira. Se o mundo é marcado pela mentira, significa que se eu for totalmente verdadeiro no mundo que é marcado pela mentira, eu não sobrevivo. Então, algumas partes de mim eu não mostro. Algumas convicções eu não digo em alguns espaços, isso é verdade. Um chefe chega para você e pergunta, você me acha um chefe que você sabe que demite todo mundo. Eu sou um bom chefe? Pergunta para você, você fala, não, eu acho você um chefe horroroso. É demitido amanhã. Você vai falar isso para o teu chefe? Você fala, não, você é um bom chefe. Com limitações, tal, mas com algumas situações, você vai chegar para alguém que está com uma arma na mão,
Você fala o que você achar que é mais adequado, o que ele quer ouvir, por conta da situação. Mas o que eu estou querendo dizer, que o autor aqui está passando para a gente, é que você tem um compromisso com a verdade, com o verdadeiro na sua vida. Seja o máximo de verdadeiro consigo na sua expressão da vida. Que você não faça da falsidade um modo de ser. Ao contrário, que você seja verdadeiro. Que você busque a verdade. Que você não pactue com a mentira para si, dizendo que você não consegue ou que você consegue tudo. Verdade consigo, e verdade com os outros, e verdade com Deus. E aí ele fala um negócio que eu acho sensacional, porque ele diz assim, olha que frase verdadeira dele. Não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Preciso dele, tem dinheiro. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Perceba como que ele foi verdadeiro. Plenamente verdadeiro. Intensamente verdadeiro. E eu espero que na nossa relação com Deus, nós sejamos assim. Intensamente verdadeiros. Esse autor deixa claro o seguinte, olha, eu não sei lidar com o excesso e a falta. Já mando para o Senhor, Deus, a realidade de quem eu sou. Se eu ficar com muito dinheiro, eu vou te ignorar. Eu vou me achar o sujeito melhor do mundo, não preciso de ninguém, e nem do Senhor. Então, eu não posso ter muito dinheiro. Mas também não posso ficar pobre, não, porque eu não aguento ficar pobre. Eu vou roubar. Não há uma defesa da negação a Deus e nem uma defesa do roubo. Há o reconhecimento das limitações. Das limitações. É possível que você aguente ser pobre e não roube. Aliás, há muitos pobres que não roubam. A maioria deles. Há muitos cristãos pobres que não roubam. Eles aguentam ficar pobres sem roubar, são diferentes desse. E há até ricos que não ignoram Deus. Esse aqui não aguentaria. Mas perceba, ele aqui está sendo muito verdadeiro. Não quero ser falso, estou sendo verdadeiro com o que eu sou. Eu não sei, porque é isso, a verdade é de cada um nas suas limitações, é fundamental que você seja verdadeiro com você. Há situações na sua vida que você não aguenta. Você não dá conta. Entende? Ele sabia que se ele começasse a ganhar muito dinheiro, ele ia ter que dar dinheiro ou parar de trabalhar um pouco, para ganhar menos dinheiro. E se estivesse ganhando pouco demais, teria que correr atrás para conseguir dinheiro. Essa é a realidade dele, eu não sei da sua. Não sei da sua. Tem gente que se perde quando começa a ficar muito destacado no trabalho. Se perde, se torna uma pessoa horrorosa, se distancia de Deus, fica arrogante, fica uma pessoa horrorosa. Então, essa pessoa já sabe que não pode se destacar muito. Infelizmente. Por isso a importância de saber quem se é. E reconhecer quem se é. É isso que ele está apontando para a gente. Se eu conheço as minhas profundas limitações, aquilo que eu não dou conta, o que eu faço com elas? Eu me afasto delas. E no caso dele é dinheiro de mais ou dinheiro de menos. E obviamente que ele poderia dizer outras coisas mais. A honestidade consigo é absolutamente fundamental e todos nós temos as nossas limitações severas. Nós não damos conta de algumas coisas. Eu espero que a sua caminhada te traga a percepção das suas limitações e das suas capacidades. Porque triste é quem não reconhece sua fragilidade. Triste é. Sabe por quê? Porque vai se lançar em situações que não vai dar conta e vai fazer besteira.
o autor aqui, ele sabe para onde ele não pode ir. Que você saiba para onde você não pode ir. Infelizmente, nós não somos plenamente capazes de todas as situações. A vida nos apresenta algumas situações que não temos como fugir, né? Mesmo não tendo maturidade. Tem gente que fala assim, eu não tenho maturidade para dar conta dos adoecimentos de quem eu amo. E tem gente que não tem mesmo. A pessoa fica doente, a pessoa faz piada, a pessoa fala que vai ficar tudo bem, e não consegue nem conversar sobre. Tem gente que não consegue entender o que está acontecendo. Tem gente que não dá conta, não tem maturidade para lidar com isso. Só que, às vezes, adoece alguém da família, muito próximo, e aí ela vai ter que aprender a lidar, porque não vai ter jeito. Aliás, gente, alguns caminhos de maturidade a gente já sabe que a gente vai viver. Por mais que eu tenha dificuldade de lidar com adoecimentos, eu sei que pessoas que eu amo vão adoecer. Eu preciso aprender a dar conta de hospital. Eu preciso dar conta de ver sangue. Eu preciso dar conta de ver pessoas que eu amo chorando. Eu preciso aprender, porque isso é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. Então, se eu não sei hoje, se eu estou como esse autor que diz que ele não pode ser nem rico nem pobre, e talvez você poderia dizer, eu consigo dar conta de muitas coisas, mas de enfermidade que eu amo eu não dou conta. Saiba que provavelmente você nunca vai ser rico na vida. Dificilmente. E eu espero que nunca seja pobre, porque é muito ruim. Agora, adoecimento você vai ter que aprender a dar conta. E outras coisas mais na vida. Agora, a gente precisa enfrentar com maturidade as nossas limitações. E é isso que o autor está falando. Deus, me ajude na minha limitação de maturidade a lidar com o dinheiro, com a precariedade ou o excesso. É por isso, queridos, que não dá para você condenar a imaturidade do outro. Sabe por quê? Porque você tem as suas. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Todos nós. Há situações que a gente enfrenta muito mal. Muito mal. Todos nós. Só que diferente. Com as pessoas que você ama, que não haja condenação, que não haja julgamento, que não haja pedra na mão diante da imaturidade do outro. Que haja apoio para ver se o outro consegue subir um pouco e amadurecer. Porque, com a medida que medimos e julgamos outros, nós seremos também medidos e julgados. Se eu for muito duro com a imaturidade do outro, o outro tende a ser muito duro com a minha imaturidade. Todos as temos, em aspectos diferentes. Você vê gente muito jovem, muito madura, e você fala, não, eu queria ser assim. Sim, mas você é muito mais maduro do que ela em outra coisa, e ela é muito imatura em outra questão. Entende? Todos temos. Que haja essa misericórdia e esse apoio mútuo. Esse apoio mútuo. Porque o autor aqui, ele fala assim, Deus, não me dê nem muito e nem pouco, para que eu não me desvie. Só que se a nossa imaturidade e limitação incidir sobre outras questões que a gente não tem como evitar na vida, entende? Eu falei de adoecimento, isso é uma inevitabilidade. Existem outras questões que nós temos imaturidade para lidar, que você vai ter que enfrentar na vida. Vai ter que enfrentar na vida. Daí a importância de ter gente boa para te apoiar nesses processos. E ter gente boa para apontar a sua imaturidade. Lembra que eu falei que a sinceridade, a possibilidade de ser verdadeiro, passa pela humildade? É muito bom quando alguém pode, e tem liberdade para isso, você dá liberdade para a pessoa apontar a sua imaturidade.
Todos temos nossas fragilidades. É muito bom. E eu espero que haja humildade em você e haja pessoas que te amam suficientemente para apontar seus defeitos, suas fragilidades, seus pecados, seus desvios diante de Deus e das pessoas. Eu espero que haja em você maturidade para recepcionar isso. E que haja gente boa perto de você para poder apontar isso a você. Perceba que isso é algo fundamental na vida. Fundamental. Porque a vida nos chama e nos desafia. O autor fala, seja verdadeiro. Busque a verdade, não a falsidade. E ele expõe a dele, que você tenha coragem de expor a sua. Alguns pecados são muito difíceis para você resistir. Não cometer. As tentações são muito fortes para você em alguns campos. Assuma que é. Peça a misericórdia de Deus, que Deus te afaste disso. Como ensina-nos Jesus em sua oração. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Reconheça que tem pontos fracos em você. E que você precisa da ajuda de Deus e das pessoas. Num processo de fortalecimento espiritual, como sujeito, como pessoa. Que você tenha humildade para você reconhecer que tem pontos fracos. Você vai estar com 95 anos e você vai ter um monte de pontos fracos ainda. Se você vivesse 200 anos, você ainda teria muitos. Nós somos assim. Então é preciso coragem e humildade para reconhecer, coragem e sabedoria para se afastar daquilo que você não dá conta e, ao mesmo tempo, fidelidade a Deus para buscar se fortalecer e amadurecer, porque você pode vir a ter que enfrentar tais situações. Portanto, é fundamental você se conhecer diante de Deus. Se conhecer. A maturidade espiritual nos leva a perceber que a gente dá conta de algumas coisas muito bem e outras não. Que você se permita ser sincero com você e se conhecer. Que haja verdade em você sobre você mesmo. Verdade. Depois, queridos, importância de, sendo verdadeiro com você, gostar de quem você é. Você tem um monte de qualidades. Não perca isso. Porque se você perder isso, você não vai conseguir ser verdadeiro. Porque ninguém consegue olhar no espelho e só ver coisa ruim. Ninguém. Aí você cria uma caricatura sua, você cria uma imagem que não existe. No meio religioso, isso é muito fácil acontecer. Muito fácil. Aí você por não dar conta de quem se é, aí você cria um revestimento de espiritualidade, você justifica tudo por orações, as mais diversas espirituais. Você começa a dar um monte de explicações, porque você não está dando conta de reconhecer quem você é. Olhe no espelho, você tem um monte de coisa bonita. Não negue isso, porque isso é muito verdadeiro. Porém, que você seja verdadeiro com você, de olhar e reconhecer o que você não dá conta e buscar aprimorar. Que a gente tenha um compromisso de fé em ser verdadeiros. Aliás, o mundo anseia por isso. E quando eu digo mundo, eu digo a sociedade, anseia por isso, por gente verdadeira. E quando a gente fala de cristão, a sociedade anseia por cristãos verdadeiros. Por que a sociedade tem tanta rejeição relativa aos cristãos e essa rejeição só aumenta? Porque a gente não é verdadeiro. A gente tem a coragem de condenar com uma veemência
terrível alguns erros, e com outros, a gente banaliza. Aí a pessoa, mas qual a coerência? Aí muda de assunto, faz qualquer coisa. A gente, como cristão, a gente fala da graça e age com desgraça, com terror. Cadê a verdade em nós? Se a gente diz que segue um Deus de amor, cadê o amor distribuído? Se a gente diz que a gente segue um Deus de perdão, cadê o perdão vivido? Se a gente diz que a gente vive um Deus que nos salva dos nossos pecados, cadê a nossa sinceridade para assumir que somos pecadores, que temos falhas e com isso acolher os outros em suas falhas? Se nós não formos verdadeiros, as pessoas não querem saber da gente. E vou ser muito honesto. As pessoas que estão perto de nós, as nossas falhas são visíveis. E quando a gente foge das nossas falhas, a gente não consegue evitar que elas vejam as falhas. Mas a gente faz tanto esforço, mas tanto esforço para fingir ser o que não é, que a nossa beleza fica sem espaço de ser vista. Porque para a gente expressar a nossa beleza, a gente tem que ser verdadeiro. Se você for verdadeiro, quem está perto de você vai gostar muito, porque você tem muita beleza para dar. É isso. Sejamos verdadeiros. Tem alguma coisa mais bonita no Evangelho do que o perdão? Do que a misericórdia? De você poder assumir, como Paulo assumiu, em plena verdade. Olha, eu quero ser muito melhor, mas eu faço um monte de burrada. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu não quero, esse eu faço. Não faço, né? O bem eu não faço e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Sabe essa tranquilidade da misericórdia, do perdão, da graça? Que haja busca pela verdade em cada um de nós. A sociedade anseia por isso. Seus familiares anseiam por isso. A sua alma anseia pela verdade. E só há verdade. Só há caminho com Deus na verdade, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mentira nos afasta do melhor da vida. Por mais que a sociedade nos chame para a falsidade. Busque a verdade. Sempre. Com sabedoria. Com sabedoria. Porque se você contar suas verdades para todo mundo, traz problema, como eu já falei. Mas que você busca a verdade sempre. Na maior intensidade possível na sua vida. Isso eu digo para você, digo para mim, digo para todos nós. Porque nós fomos talhados para sermos mentirosos. Pelo ambiente religioso e pelo ambiente familiar e pela sociedade. Mas que Deus nos dê graça e que a gente assuma que a falsidade só nos atrapalha. Queria que você orasse, colocasse a sua vida e com muita sinceridade expusesse diante de Deus. Isso. Quem é Deus para você, as suas dores, as suas angústias, os seus desejos. Seja sincero diante de Deus, diante do que eu falei aqui, o que te tocou. Conversa com esse Deus, que é um Deus que sabe quem você é. E que você pode ser o mais sincero possível. Deus, o Senhor sabe quem nós somos, Pai. O Senhor nos conhece profundamente. Eu peço que a gente não minta diante do Senhor, Pai. Que a gente consiga assumir a nossa fragilidade de fé, as nossas dificuldades de entender, de ser coerente. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros com nós mesmos, Deus. Que a gente pode olhar para o nosso passado sob profunda misericórdia, Deus.
Nós erramos, mas acertamos também, tentamos acertar e muitas vezes erramos nesse processo. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine a ser verdadeiros, Deus, com a gente, que eu tenha verdade em mim para assumir as minhas competências, que não são poucas, assim como cada um aqui, Pai. Que a gente tenha coragem de verdade para poder dizer para nós mesmos sobre as nossas belezas e potencialidades, Pai. E ao mesmo tempo poder olhar e ver os nossos defeitos, limitações e pecados, Deus. O Senhor sabe que habita um mal na gente, que nos joga para baixo, que nos faz levar mal às pessoas, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que haja verdade em cada um de nós para reconhecer, para ver, sem ser destruído, Deus. Porque a caminhada contigo é de misericórdia, Pai. E eu peço, Pai, que não haja gente para nos destruir perto, Pai. Tira de nós os acusadores, Deus, que só nos destroem. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos menos acusadores, menos aqueles que empurram os outros para baixo, mas que a gente consiga ajudá-los a levantar, Deus. Pois as nossas imaturidades são reais, as nossas limitações são muito verdadeiras, Pai. Então eu peço que haja misericórdia em nós sobre os outros e dos outros sobre nós, Pai. Eu peço que nas nossas relações íntimas, Deus, que a misericórdia prevaleça, Pai. Que haja também um compromisso com a melhora, Deus, com o afastamento do mal, com uma construção de maturidade, mas sem exigir o que não dá para conseguir, Pai. Mas que haja um compromisso com a melhora, Pai. Abençoa as famílias, Deus, porque na família isso acontece demais. É muita acusação, Deus. É muita dor por ver que o outro não consegue ser o que a gente acha que deveria ser, mas a gente também não consegue. Eu peço, Pai, que o Senhor também nos reconcilie com nós mesmos, Deus, e nos faça verdadeiros numa sociedade tão marcada pela mentira, Pai. Que essa igreja seja verdadeira, Deus. Ajuda-nos, Deus, porque é tão fácil viver na mentira, com concepções teológicas que não fecham em muitos pontos, que se contradizem. Pai, que essa igreja seja verdadeira, Deus. Que nós sejamos verdadeiros nas nossas expressões de vida. Abençoa cada um, Deus, e nos ajude na caminhada, porque nós fomos talhados para a falsidade. Mas eu peço, Pai, que pelo Teu Espírito nós sejamos verdadeiros, Pai, na nossa relação contigo, com nós mesmos e com os outros. Abençoe cada um, Pai, e que essa semana seja uma semana de verdade para todos nós, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. A caminhada é bonita. A vida está aí para ser vivida. Que a gente não fuja da vida que temos, das pessoas que somos, porque é o que temos. Não tente ser o que você não é. Tente melhorar a ser quem você é. Valorize a vida que tem, tentando melhorá-la. Porém, que haja um compromisso estreito com a verdade. E que você tenha muita gratidão pela verdade que você encontrar. Que você consiga perceber a sua beleza. E agradecer muito a Deus. E tem Deus um parceiro nessa beleza que você tem. Deus te abençoe. E boa semana, meus queridos.